Ela ouviu o rótulo como quem leva um carimbo na testa. Ela só é caixa de supermercado, disse o tio, alto o suficiente para atravessar a música baixa e o cheiro de churrasco. O quintal em Maceió tinha azulejos azuis na varanda, a brisa morna do litoral e um pé de caju no canto. O riso que veio depois foi curto, constrangido e se partiu no meio dos copos de refrigerante. Larissa Nogueira respirou, mordeu por dentro a vontade de responder e guardou a frase como quem dobra um papel cortante no bolso. Naquele instante, sem teatralidade, começava a história que hoje vira pauta nas telas, conversa de rua e debate de família. Porque o que é dito com desdém num sábado qualquer, cedo ou tarde, precisa ser confrontado com fatos. A festa era de aniversário da avó, e a família estava inteira. Tias que alternavam receitas e receitas de remédio, primos grudados no celular, crianças correndo ao redor do tanque. Maceió, com seu céu que insiste em ser azul mesmo nos dias de nuvem alta, oferecia a luz de fim de tarde que faz brilhar as fachadas simples e os muros pintados a cal. Ao fundo, um rádio velho soltava boleros e a rede na varanda balançava vazia. O comentário do tio Valdo, sempre valente com a língua, hesitante com os abraços, não foi inédito. Larissa já conhecia a escala. Só caixa, só moça do caixa, só passa código de barras, como se ali não coubessem inteligência, estratégia e calma para lidar com uma fila que por vezes é o Brasil em miniatura. Nos bastidores da família, a fofoca veio rápido. No grupo de mensagens, a prima Bianca replicou um print de Larissa num uniforme simples, com a legenda tirada do nada. Aspirante a influencer do caixa. Emojis rindo, risos em caixa alta. O que ninguém sabia, e aqui vale manter a atenção, é que Larissa seguiu guardando notas, na cabeça e no coração, sobre gente, preços, direitos e sintomas de um país que se revela quando alguém precisa escolher entre o arroz pequeno ou a mistura da semana. Foi em Maceió que ela aprendeu a somar sem papel. Cresceu num bairro em que a rua tem nome, mas é mais conhecida pelo apelido da esquina, onde o ônibus passa quando quer e a sombra do fim da tarde é convite para as cadeiras na calçada. A casa da família, com piso de cimento queimado e quintal que vira salão nos domingos, acolheu histórias de luta. Dona Marlene, a mãe, costurava à noite e vendia quentinhas de manhã. O pai saiu cedo e virou assunto que a família não gosta de abrir. Foi ali, no calor constante que pede ventilador de teto e banho de mangueira, que Larissa ouviu, pela primeira vez, o tilintar das moedas que não fechavam o mês. E foi ali que, anos depois, mal conseguiu comer o pedaço de bolo ao escutar sem aviso. Ela só é caixa de supermercado. No caminho de volta de mentira, ela ensaiou respostas. Tio, o senhor já tentou acalmar um cliente quando a máquina do cartão recusa por falta de limite? O senhor já viu alguém passar mal na fila, sozinho e com vergonha? O senhor sabe o que é tirar do próprio bolso R$ 5 para a criança não sair sem o leite? Em vez de dizer, ela decidiu fazer, decidiu continuar fazendo o que já vinha construindo em silêncio. A vida cotidiana sempre cobra cedo. No domingo à noite, depois da festa, veio a realidade de segunda. Ônibus às 5, turno às 6h30, fila às 7. Mas não em Maceió. A cena seguinte mudaria a temperatura, o ritmo e a paisagem. Do mar verde à garoa cinza, Larissa não migrou por ambição vazia. Migrou porque Dona Marlene precisava de tratamento e a fila do interior não é ligeira. Deixou Maceió com o barulho constante do mar e da cidade baixa, e chegou a São Paulo recebida por um tipo de silêncio diferente. O das madrugadas de garoa, quando a cidade se move sem alarde, como um organismo que não dorme. Na zona oeste, entre a Lapa e a Vila Leopoldina, os prédios de concreto lançam sombras compridas sobre ruas de calçada irregular.
lojas com grades e padarias que abrem antes do dia clarear. É uma paisagem cinza por fora, mas viva por dentro. Gente de todo canto, corredores de ônibus que sopram ar quente pelas portas, letreiros iluminando a neblina baixa. O primeiro emprego foi num hipermercado que domina uma quadra inteira, fachada em vidro e a impessoalidade dos grandes espaços. Piso brilhante de cera, corredores desenhados para que cada desvio seja uma compra a mais, música ambiente que mal se nota, mas empurra o passo. No caixa, Larissa aprendeu a ser relógio e calmaria. Cartões que falham, código que não lê, alface que pesa menos, tomate que pesa mais, gente com pressa, gente com dor, gente em silêncio. Em cada boa noite, sem olhar no relógio, ela coletava sinais. Uma idosa, contando moedas com a ponta dos dedos, um senhor que sempre esquece de levar óculos, uma mãe que recorta cupons com rigor de contadora. A rotina parecia simples para quem vê de fora. Para quem vive, é um circuito de resistência. Chegada antes do amanhecer, checagem do terminal, contagem de troco. Treinamentos obrigatórios sobre empurrar o cartão da loja, metas que sobem, metas que nunca bastam. Quando um cliente entra em surto porque a fila anda devagar, quem segura é o caixa. Quando alguém esconde um produto debaixo do carrinho por vergonha de não poder pagar, quem finge que não viu é o caixa. Quando o sistema cai, quando a bomba não fecha, quando a impressora emperra, é o caixa quem ouve que não foi treinado direito. Há meses em que o salário já chega comprometido pelo aluguel da kitnet e pelas passagens do ônibus e do metrô, com uma fatia reservada para os remédios da mãe no Hospital das Clínicas. São Paulo ensinou outros tempos. A luz amarela dos postes desenha a madrugada na Avenida Imperatriz Leopoldina. O sopro do trem da CPTM corta o bairro como uma promessa de deslocamento. E nas feiras de quarta, o pregão compete com o canto de sabiás que insistem em morar nas árvores da rua. A arquitetura combina galpões antigos e prédios recém-pintados, e o cotidiano segue o ritmo do relógio do trabalho. Larissa se adaptou ao casaco e ao guarda-chuva barato, aos tênis reservados para as filas em pé, à mania de observar. Era nesses intervalos, entre uma compra e outra, que ela notava pequenas injustiças repetidas. A do idoso que compra remédio no balcão caro porque desconhece a UBS que fornece de graça. A da diarista que oferece o smartphone para fazer o cadastro do clube de vantagens e autoriza, sem notar, o uso indiscriminado de dados. A do trabalhador que carrega o carrinho com alimentos ultraprocessados porque as frutas da estação estão acima do que pode pagar. E, sobretudo, a da informação que falta. Ninguém explica o básico. Ninguém aponta a feira popular que acontece a 2 ruas dali, onde o preço cai pela metade depois das 11. Ninguém lembra o direito de recusar perguntas no caixa. Ninguém conta que existem horários menos cheios para idosos. Ninguém diz que a troca não precisa ser humilhante. As noites em casa eram de cansaço e de estudo. Sentada à mesa estreita da cozinha da kitnet, com o barulho do vizinho na televisão e o som abafado do trânsito, Larissa anotava oportunidades. O CRAS, que abriu cadastro para cursos gratuitos, a UBS, que flexibilizou horários, a igreja que organizava bazar, a feira que vendia banana de encalhe por preço simbólico no fim do dia. A garoa batia na janela e ela rabiscava mapas mentais do bairro. A cada ideia, a pergunta: como fazer isso chegar à fila rápido, sem exposição, sem humilhar? A resposta veio de um lugar improvável: o cupom. O cupom que as pessoas jogam no lixo. O cupom que fica no fundo da bolsa. O cupom que, ironicamente, as acompanha para fora da loja. Aquela tirinha de papel térmico, que costuma trazer apenas números e resumos, poderia carregar recados úteis. Mas como? O projeto que saiu do cupom. Na prática do caixa, quase nada é personalizável.
A linha do rodapé do cupom é controlada por quem tem senha de gerente. O texto padrão é publicidade da própria rede, mensagens de feriado, avisos de promoção. Larissa sabia disso. Sabia também que, às vezes, as boas ideias precisam de aliados. Com calma e dados, apresentou a proposta à fiscal de caixa, Renata. Incluir, uma vez por semana, uma linha curta no cupom com informação de interesse público do bairro. Feira popular, endereço da UBS, horário estendido de vacinação, informação sobre direitos do consumidor. Nada que atacasse a empresa. Tudo que valorizasse a comunidade que mantém a loja viva. Renata topou testar. O gerente Márcio torceu o nariz, mas deu um vai tímido, daqueles que parecem um não em preparo. A primeira mensagem entrou tímida. Feira Popular da Vila, quartas. Rua X, frutas e legumes mais baratos após 11 horas. Informe-se. Não havia assinatura, não havia slogan. No segundo dia, uma senhora trouxe o papel dobrado e sorriu. Moça, obrigada. Eu e minha irmã fomos. Economizamos R$ 8 só no tomate. A notícia correu. Alguém fotografou e publicou no grupo de bairro. A página da comunidade compartilhou com a legenda que faz os algoritmos brilharem. Quem disse que no caixa não se aprende? Os comentários foram chegando como uma fila do sábado. Gente agradecendo, gente sugerindo temas, gente pedindo para avisar sobre feira de adoção, sobre emprego temporário, sobre mudança na linha de ônibus. A ideia parecia simples, o efeito imediato. Não demorou para que surgissem as pedras. Colegas começaram a comentar, entre a pausa do cafezinho e a troca de turno, que Larissa estava querendo aparecer. Desde quando o caixa dá conselho? Alfinetou Raquel, acostumada a medir o mundo pelo número de seguidores. E se a feira é de concorrente, a gente está se metendo onde não deve, resmungou outro, cioso da lógica do varejo. O gerente, pressionado por uma advertência da regional sobre mensagens não alinhadas com a comunicação corporativa, chamou Larissa para uma conversa. Tom neutro, frases medidas, mas o recado estava lá. Vamos evitar temas sensíveis, ok? O jurídico prefere. Foca nas promoções da loja. O problema é que o bairro não vive de peças publicitárias, vive de informação prática. Larissa recuou nos termos, manteve o espírito. A próxima mensagem foi ainda mais cuidadosa. Direito do consumidor. Pagamento com cartão não dá direito a preço diferente. Denuncie cobrança indevida. Houve quem guardasse o cupom como quem guarda uma pequena vitória. Houve quem mostrasse no balcão da farmácia quando tentaram impor consumo mínimo. Houve quem discutisse com respeito, porque a informação estava impressa, o que dava a ela um peso diferente. Foi então que a história cruzou o caminho da saúde, de forma brusca. Numa tarde fria de quinta-feira, a fila estava longa e o ar seco. Um senhor de boné e camisa parda tremia de leve, o olhar perdido, a mão tateando os bolsos. Hipoglicemia. Antes que alguém notasse, já estava pálido. Larissa reconheceu de outras vezes. Com o aval da fiscal, abriu exceção. Passou a compra, adiantou o pagamento com o próprio dinheiro e só então explicou, sob um tom firme. O senhor precisa se alimentar agora. Depois a gente acerta. O constrangimento virou gratidão. O gerente, informado depois, não gostou. Isso abre precedente, disse, numa frase que não cabe nas urgências de quem passa mal. O episódio caiu no ouvido de uma cliente, professora da escola da rua de trás. Ela gravou um vídeo curto, sem rosto, contando o que viu. No caixa, quem salvou a história foi a Caixa. O texto foi parar numa página local, depois numa maior. E de uma maior foi escutar no fone de alguém que trabalha numa produtora de TV. Mensagem direta, convite formal. Ligação que veio com sotaque e prazo. Larissa, queremos contar sua história. Um quadro sobre gente que muda a cidade a partir do lugar que ocupa. Ela não buscou, ela hesitou. O medo não era da câmera, era da reação.
O Brasil gosta de erguer e derrubar gente na mesma semana. No grupo da família em Maceió, como mandam as regras não escritas, a informação chegou antes de tudo. Viram que a Lara vai na TV? Escreveu o primo com uma intimidade que não combinava com o deboche de meses atrás. Bianca postou: agora vai virar celebridade do cupom. Em silêncio, Larissa preparou a entrevista. São Paulo preparava a garoa. O ao vivo que ninguém esperava. O estúdio ficava na Barra Funda, entre galpões que já foram fábricas e hoje guardam cenários, e ruas onde a arquitetura de tijolo aparente conversa com janelas espelhadas. O ar tinha um frio de metal. A sala de maquiagem cheirava a pó e spray. A técnica testava luzes que pareciam confessar o menor poro. No corredor, cabos enrolados no chão, uma movimentação discreta de gente que sabe que televisão é feito de silêncio e precisão antes do som e da fala. A produtora Lídia tinha o tom das pessoas que acreditam no quadro que fazem. Vai ser simples, Larissa. Conte do jeito que você vive, sem exagero, sem heroísmo. O país entende a linguagem da vida real. A câmera acendeu e o apresentador entrou com a voz que o público reconhece mesmo de olhos fechados. Segura, educada, com uma gravata de azul profundo. Perguntas diretas, pausas milimétricas, a promessa de não explorar a dor pelo espetáculo. Larissa falou do projeto no cupom com o mesmo tom com que conversa na fila, sem pressa de convencer, com a urgência de informar. Contou da feira popular e do direito básico. Contou da hipoglicemia e do conflito com o procedimento. Sem dar nomes, descreveu a sensibilidade que o balcão exige e a solidão que muitas vezes o balcão impõe. A gente não vende só produto, disse, quase num sussurro. A gente maneja o tempo e a dignidade do outro. Os comentários começaram a aparecer em tempo real ao rodapé da tela. Sou caixa há 20 anos, nunca nos escutam. Minha mãe vive da feira de quarta, obrigada pela dica. Trabalho em rede concorrente, precisamos copiar. O gerente no celular escreveu uma mensagem que carregava preocupação com imagem. Isso pega mal para a loja, dá a entender que a gente não faz nossa parte. A gerente regional, mais política, foi rápida em outra direção. Parabéns, Larissa. Vamos conversar sobre ações sociais. O Brasil corporativo tem vários rostos, o da vitrine e o da sala de reunião. Em Maceió, o tio Valdo trocou de canal, por tique. Voltou por necessidade. A imagem da sobrinha, com postura de quem aprendeu a se firmar no próprio lugar, batia no sofá da sala com um ventilador antigo que insistia em chiar. É ela. Murmurou, como se pedisse licença à frase que soltou no quintal. A avó, com a mão em cima do joelho, sorriso confuso e orgulhoso, abençoou a tela. A prima, sem graça, digitou em privado. Prima, te devo um pedido de desculpas. Os grupos de família, normalmente território de correntes e memes, viraram praça de recado sério. O quadro terminou com aquilo que televisão sabe entregar quando toma a decisão correta. Humanidade sem maquiagem de lágrima. O apresentador se despediu, lembrando que nem toda mudança começa com cargo ou holofote. À saída, no corredor de carpete cinza, Lídia avisou. Vão chover mensagens. Algumas bonitas, outras nem tanto. Respire. Depois a gente vê os próximos passos. Na porta, São Paulo já não parecia tão fria. O vento que vinha dos trilhos do trem carregava promessas e ruídos. Um morador de rua estendeu um sorriso. Te vi aí, moça. Obrigado. Era para ele também que o cupom falava. Na manhã seguinte, a cidade tratou de fazer o que faz de melhor, misturar as coisas. De um lado, mensagens de agradecimento, histórias parecidas, convites. De outro, avaliações calculadas, propostas com números e a velha crítica: quem é você para ensinar? O corredor do prédio onde Larissa mora ficou mais barulhento, vizinhas parando para contar uma necessidade, entregar um panfleto,
pedir uma dica. O bairro, com seus grafites nas paredes das oficinas e as bicicletas amarradas em postes, decidiu que conhecia o rosto que até anteontem passava invisível na fila do ônibus. Foi nesse vai e vem que apareceu a primeira proposta formal. Uma rede menor, com lojas em bairros de classe trabalhadora, queria contratar Larissa para implantar um programa de cupom informativo e treinar equipes para atendimento humanizado, com foco em direitos básicos. O e-mail veio acompanhado de um contrato provisório e um salário alto o suficiente para virar hipótese séria. Na sequência, o programa de TV ofereceu um quadro mensal com curadoria de histórias do varejo que aproximam consumidor e informação. Por fim, a própria rede do hipermercado onde ela trabalha convidou para uma conversa com a regional. A palavra parceria foi pronunciada com cuidado, como quem experimenta uma novidade. Depois do sofá, a realidade. Com a televisão desligada, o supermercado abriu no horário de sempre. O cheiro de pão quente subiu do forno, os hortifrutis brilharam sob a luz fria e as filas voltaram a acontecer como um ponteiro em ciclo. No terminal de Larissa, um senhor tirou do bolso um cupom antigo, dobrado com zelo. Obrigado pela dica da UBS. Consegui pegar meu remédio sem humilhação. A funcionária da limpeza abriu um sorriso tímido. Meu filho fez o curso do CRAS por causa do cupom. É longe, mas valeu. Uma menina apontou curiosa. É a moça da TV? A rotina nunca é exatamente rotina quando as pessoas viram o espelho umas das outras. O gerente regional apareceu, terno escuro em noite de dia e um discurso preparado. Falou em responsabilidade social, citou palavras como compliance e propósito. A proposta elegante era transformar as mensagens em ação coordenada da rede, com aprovação do jurídico e plano de mídia nas redes sociais. Na prática, o risco era transformar uma iniciativa orgânica de baixo para cima em peça publicitária. O gerente local, antes reticente, agora sorria largo. A gente sempre apoiou. Quem viu, viu. As reações internas continuaram mistas. Raquel, a colega, revirou os olhos e ofereceu uma trégua de fachada. Renata, a fiscal, deu a mão apertada de quem segurou junto nos primeiros passos. Denis, o segurança, cochichou. Fica esperta com o contrato, moça. Papel aceita tudo. A vida adulta pede leitura fina. Larissa, que aprendeu a decifrar códigos de barra e de comportamento, havia prometido a si mesma que não transformaria o cupom em palco. Queria mantê-lo como ponte. O bairro tinha fome de informação, não de propaganda. Em casa, Dona Marlene assistiu à reprise com uma expressão de serenidade rara. O tratamento em São Paulo, pesado e com fila de exames que parecem nunca chegar ao fim, exigiu das duas uma parceria que vai além do sangue. Na mesa pequena, com uma toalha de plástico estampada de flores, mãe e filha avaliaram as propostas como quem estende um mapa. A rede menor oferecia autonomia e sentido, com trabalho de campo em lugares que Larissa conhece de perto. O quadro na TV trazia alcance e risco de vitrine. A proposta da própria rede vinha com a promessa de estabilidade, mas um protocolo rígido que poderia engessar a ideia. O telefone tocou. Tio Valdo. A hesitação ao dizer alô denunciava o peso de quem precisa voltar atrás. Ele respirou curto antes de falar. Sobrinha, eu falei besteira. Eu não sabia do que você fazia. A gente fala sem pensar. Você é motivo de orgulho. Do outro lado, silêncio de quem escolhe entre guardar a mágoa e abrir espaço para o arrependimento de verdade. Não houve espetáculo. Houve fato. Tio, eu ouvi. Isso dói. Mas a vida segue. Se quiser ajudar, ajuda a gente a parar de repetir essas frases que diminuem os outros. O pedido era mais amplo do que o familiar. Era um recado para uma cultura que desqualifica o trabalho invisível. No bairro,
A repercussão do quadro transbordou para onde as histórias devem transbordar, para práticas. A UBS, localizada em uma rua pouco iluminada, recebeu um aumento de procura por informações sobre vacinação e farmácia popular. A feira passou a incluir uma mesa com cartazes sobre como evitar golpes de troco e identificar preço real por quilo. A escola da rua de trás convidou Larissa para falar com a turma de educação de jovens e adultos sobre direitos do consumidor e planejamento de compra. Não era glamour, era chão. O tipo de mudança que não rende capa, mas muda mês a mês a vida de quem sabe somar centavos. Nem tudo veio fácil. Houve comentários ácidos nas redes sociais. Quer aparecer? Deviam demitir por usar o cupom para política. Houve também mensagens de assédio, esse mal que atravessa profissões. Se quiser, te ajudo a crescer, com emojis que dispensam explicação. A equipe da TV orientou, a rede social denunciou, o perfil bloqueou. São Paulo, com sua mistura de acolhimento e dureza, ensinou a continuar. No ônibus lotado, pessoas reconheciam, conversavam 2 pontos, perguntavam pela mãe, contavam do filho que voltou a estudar, do marido que parou de pagar juros no cartão da loja. A cidade grande, que às vezes parece devorar, também sabe devolver. Chegou a reunião definitiva. Sala envidraçada, vista para uma avenida de fluxo constante. Do lado de lá, executivos com planilhas. Do lado de cá, Larissa com seu caderno surrado, a caneta favorita e um punhado de convicções. A negociação dança entre números, metas, contrapartidas e uma palavra que ganhou o centro: independência. O programa de TV garantiu autonomia editorial para o quadro, com compromisso de não virar vitrine para marca alguma. A rede menor aceitou a condição de que o cupom informativo fosse construído com comitês locais, líderes comunitários, professores, agentes de saúde. A rede atual propôs um piloto com curadoria de mensagens aprovadas por uma comissão que inclui, finalmente, gente do chão da loja. No fim da tarde, quando a luz de São Paulo ganha uma cor de cobre e os prédios parecem quadros em tons de marrom e laranja, Larissa caminhou a passos lentos rumo à estação. O vento que passa por baixo das marquises traz aquele cheiro de chuva que não vem. A cidade ligando suas luzes uma a uma. A dúvida estava inteira. Sair para o novo, com suas promessas e incertezas, ou ficar para consolidar o que foi plantado com a força de quem conhece cada rosto da fila. Em Maceió, a família esperava notícias. Em São Paulo, o bairro sem saber também. Antes de dormir, ela abriu o caderno e escreveu 2 frases. A primeira: rótulo revela mais de quem cola do que de quem recebe. A segunda: informação é alimento e deveria estar no alcance da mão. São recados simples, desses que cabem num cupom e numa lembrança. Do lado de fora, a rua seguia seu som de pneus na poça e latas de lixo arrastadas. A noite da capital fria abrigava dentro de si um fio de mar nordestino que nunca se apaga em quem nasceu de frente para a água. Se você estivesse no lugar da Larissa, que decisão tomaria? Assumir um quadro na televisão com autonomia e alcance? Aceitar o convite de uma rede menor para transformar a ideia em programa de bairro em bairro? Ou permanecer no caixa para consolidar, com as próprias mãos, o projeto que já fez diferença para tanta gente? Você já foi subestimado por causa do seu trabalho? O que disseram de você que ficou como ferida? E como você respondeu? Com fatos. Compartilhe nos comentários. Sua experiência ajuda a construir uma conversa adulta, séria e necessária sobre dignidade, trabalho e informação. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas histórias reais que atravessam o Brasil por dentro e, se puder, assista ao vídeo recomendado na tela.
Nele, mostramos como pequenos gestos cotidianos, de um balcão, uma sala de aula, uma rota de ônibus, se tornam mudanças que iluminam o quarteirão inteiro.